para as apresentações orais do primeiro dia. Então, nós temos hoje elencados aqui 5 apresentações, né? O Ricardo Souza, a gente vai fazer, eu estava pensando a gente fazer o seguinte, não sei se fica muito, a gente fazer as apresentações e depois a gente faz o debate. Não sei, porque um debate que se alongue atrasa muito, né? Então, eu acho que todo mundo ganhou um bloquinho, anota a sua pergunta, a gente forma a mesa com as apresentações e aí quem tiver pergunta faz para o pessoal na mesa. Eu acho que a gente dá uma acelerada no processo, né? Só combinado, quando estiver acabando eu vou levantar a plaquinha, por favor, conclua. E nesse momento vai ser super, porque a gente está um pouco atrasado, algumas pessoas têm horário, vão voltar para o Rio, então está super importante a gente tentar seguir o roteiro do tempo, né? Então a gente reservou 1 hora para essa atividade, não vamos diminuí-la porque essas apresentações são importantes, mas pedir para cada um dos 5 que tem 12 minutos entre apresentação e debate, tente fazer a sua apresentação ali entre 5 e 6 minutos, e aí a gente forma a mesa e faz um debate de meia hora com todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, as apresentações vão ser, vou ler os 5 e depois só fico chamando eles um a um. O Ricardo Souza, que já está aqui, proposta de zoneamento ambiental para a gestão dos conflitos na Floresta Nacional Mário Xavier. O Rafael Carneiro, que está ali, gestão e governança das águas nas microbacias hidrográficas dos rios Soberbo e Bonfim. Depois o Fernando Pessoa, aqui, caracterização da geodiversidade na travessia Petrópolis-Teresópolis, no Parnaso. Depois a Ana Salles, ali, descrição do caramujo saltador, Ovaclanus fulgens, uma abordagem anatômica e conquilológica. E por fim a Cecília Cronenberg, que está por aqui em algum lugar, primeiro registro de leucismo em Puma, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então vamos lá, Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao Julião aí pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando o trabalho. Para ser bem sucinto, né, eu fiz a apresentação do trabalho recentemente na Universidade Rural, onde fiz a defesa da dissertação, e eu estou utilizando o meu PowerPoint, mas eu vou acelerar com a parte de texto e vou o que interessa, que são os mapas que nós produzimos durante a pesquisa, tá? Então, a caracterização da unidade de conservação, onde ela se encontra, a Baixada Fluminense, os municípios que são vizinhos, né, a população. A Floresta Xavier, ela foi criada em 45 como horto florestal, uma parte histórica que a gente fez uma parte histórica muito interessante no trabalho, né, com a presença do então presidente da República. Em 54 ela passeia a Flex Santa Cruz. Em 70, a Flex Mário Xavier. Em 86, a Floresta Nacional Mário Xavier BDF. E em 2007, criação do Instituto Chico Mendes. Ela é uma unidade praticamente pequena, tem 493 hectares, é considerado o último fragmento de ombrófila da Terra Baixa e a planície aluvional do Gondor, né? E a única floresta nacional do estado do Rio de Janeiro. Tem uma FLOE recente criada aí em Trajano de Moraes, se eu não me engano. Ela é delimitada por rodovias federais, né? Em sua borda tangencia um condomínio residencial de 650 unidades, né? É seccionada pela rodovia federal BR-493, o Arco Metropolitano, recentemente inaugurado, fragmentada pela BR-116, e ela é hábitat de duas espécies da fauna ameaçada de extinção: a ranzinha, Physalia psorese, e o peixe do gênero Notolegas mínimos. A motivação do trabalho de pesquisa, inicialmente, foi porque a manutenção da atividade de conservação no território fragmentado e com uma pressão antrópica muito grande, e como manter uma unidade de conservação com tamanha pressão externa, né? Foi que norteou a nossa pesquisa.
Esse mapa nós produzimos, que é um mapa de localização da Flora Mário Xavier dentro do município, né, do estado do Rio de Janeiro, o município de Seropédica, e a unidade de conservação. A gente percebe aqui que ela é uma unidade urbana. Né? A revisão do embasamento teórico, eu vou passar, a gente trabalhou com a fragilidade ambiental, né, com a ecogeografia do Brasil, Jurandir Ross, nós utilizamos o Descartes, né, Sochava, de 78, a concepção de ecossistemas e a Stoffoletti. Ainda usamos também a teoria do espaço total de Aziz Ansari. O conflito ambiental, a gente utilizou algumas referências biográficas como Loureiro, Serrote, e aqui o FFLC, né, as suas etapas, que são os conflitos, que a gente fez um levantamento, né, e aqui a gente fez a metodologia do trabalho. Tá? A metodologia do trabalho, nós pegamos todas as variáveis bióticas da unidade de conservação, as variáveis abióticas, fizemos a sobreposição dos mapas e nós chegamos no mapa de potencialidade ambiental da unidade. E, por outro lado, nós pegamos todas as APPs, o uso do solo, né? Fizemos um mapeamento, um banco de dados, fizemos um mapeamento, cruzamos as informações e nós geramos um mapa de conflitos ambientais. Depois nós sobrepomos os mapas, tanto de potencialidade ambiental como de conflitos ambientais, nós chegamos no mapa do zoneamento ambiental, que foi a proposta da pesquisa. Tá? Esse mapa é o mapa de uso e cobertura vegetal da unidade. Né? A gente percebe que a unidade ela tem um fragmento florestal de exótica de eucaliptos recentes, que foram plantados em 97, né? Que é 56% da unidade de conservação, um fragmento aqui de mata nativa e aqui um fragmento de vegetação de eucaliptos antigas, que foram datados de 46 e 47, dos primeiros experimentos que foram realizados na época da EFLEX, na unidade de conservação. Esse mapa aqui que nós produzimos, a gente localizou aqui as espécies endêmicas, né? Nós pegamos os pontos, através do levantamento que foram feitos pelo RAN e pelo CEPTA, que são o Centro Nacional de Conservação, que fizeram a pesquisa e o levantamento e diagnosticaram as duas espécies dentro da unidade. Aqui são os pontos onde foram encontradas as espécies, né, logo na entrada da unidade, ponto 1, ponto 2. Ponto 4 aqui, onde foi construída um viaduto, né, um viaduto também foi um plano de ação, solicitou a construção do viaduto, a obra ficou paralisada 10 meses. Aqui tem o outro ponto onde nós achamos tanto a rã quanto o peixe, e um ponto aqui que foi também na época da construção da pista, que ficou um alagado aqui. Os pesquisadores encontraram a rãzinha e o peixinho aqui. Tá? Então aqui eu coloquei essas fotos que são impactantes, né? Já acabou, né? Então as fotos impactantes da fauna, né? Algumas aqui. Esse mapa aqui dos conflitos, que são aqueles conflitos que a gente identificou, que é o lançamento de esgoto, lançamento de esgoto na sua borda aqui, entrada de gado, para uso de pasto proibido e retirada de madeira em alguns pontos. Né? Esse mapa muito interessante, que é o zoneamento 428, a gente utilizou e a gente delimitou o zoneamento com o plano diretor do município, né? O uso do solo do município, é um mapa muito bonito. E a proposta do zoneamento, que foi o final do trabalho, né? Que a gente colocou a área conflitante, que são os eucaliptos, não por ser eucalipto, mas pelo volume que ela representa, 56% da unidade. O SNUC diz que pode ter, a floresta tem que ser predominantemente com mata nativa. No caso da flora, ela não é predominantemente. Né? E aqui as áreas que nós identificamos, onde tem a zona primitiva, a zona de preservação, a zona de uso especial, a zona histórico-cultural e os zoneamentos aqui do zona de manejo florestal, recuperação, que a gente está fazendo um trabalho de reposição florestal aqui de 7 hectares já implantados e manutenção. O zoneamento não tem plano de manejo, né? A floresta ainda não tem, nós estamos trabalhando nisso. E aqui o meu contato, uma apresentação muito rápida, mas a gente vai ter oportunidade de conversar daqui a pouco. Tá?
Bom, boa tarde. Eu vou aproveitar aqui para... Meu nome é Maria Isabel Lopes da Costa, eu sou professora das engenharias do Unifesa e eu estou aqui para dar suporte para o meu aluno, não aluno, né? A gente desenvolve pesquisas em microbacias hidrográficas aqui da região serrana fluminense e esse é um projeto que a gente propôs em conjunto com outras instituições, né? Esse é a Gestão e Governança das Águas, nas microbacias hidrográficas dos rios Soderbo e Bonfim. Esse projeto é um projeto maior, né, em que a gente submeteu ao edital CNPq e CNBio em 2017, fomos contemplados em conjunto com as outras instituições. Ele é coordenado pela doutora Carla Semiramis da UF, que é o Balanço Hidrogeoquímico e Geoquímica de Solos em Microbacias Montanhosas de Mata Atlântica, base para avaliação de influência de grandes empreendimentos. E dentro da nossa proposta, que é a gestão e governança das águas das microbacias da zona de amortecimento do Parnaso, o Rafael, que é o meu aluno, vai apresentar para vocês aqui a abordagem que ele vai dar, né? E dentro disso, esse projeto maior, ele se desenvolve no Parque Nacional, que a gente faz aqui no Parnaso, e a outra parte no Parque Nacional do Caparaó. As instituições envolvidas, como vocês podem ver aqui, até a fala anterior, né, com relação ao papel da universidade pública, mas o Unifesa ali é um único privado, né, centro universitário, que muito nos orgulha. E dentro disso, eu vou passar a fala para ele, mas com uma perspectiva assim, do que me tocou ao final. A nossa perspectiva é acadêmica, nas ciências exatas e da Terra. Nós somos filhos de Alexander von Humboldt, que pegou a perspectiva do olhar de Goethe, né, que através dos mapas, que é a forma como a gente faz a representatividade das cores com relação a todas essas questões. É técnico, mas é uma forma também da gente se aproximar da sociedade e da população, decodificando aquilo que é técnico, a perspectiva socioambiental, para que as comunidades possam tomar decisão com relação às suas questões e seus conflitos. Eu passo a palavra aqui para o Rafael. Boa tarde. Bom, então a gente começa, né, falando um pouco da bacia hidrográfica, né, como ela tem sido utilizada, né, então ela tem sido utilizada aí como uma unidade geomorfológica fundamental, né, da superfície terrestre, por das suas características, né, governa no seu interior, né, é o fluxo superficial da água, né, e com isso a gente consegue, né, ter uma unidade de estudo, né, que se deseja então preservar a fauna, a flora, né,
recursos ali no contrato. Um ponto importante, né, foi então na década de 90, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que ela então traz as bacias hidrográficas, como unidades, né, fundamentais para a gestão dos recursos hídricos. E aí, por que adotar, né, a microbacia hidrográfica? Né? Primeiro, porque na literatura a gente vê muita questão dos estudos, principalmente na questão qualitativa e quantitativa, nas grandes bacias hidrográficas. Né? Então a gente tem um pouco de carência na questão da microbacia hidrográfica. Porém, a microbacia, ela é um local frágil, né? E por ela ser um local frágil, considerado um local frágil, ela enfrenta, né, continuamente perturbações, né? São impactos, né? Por ela ser, aqui em Teresópolis mesmo, a maioria das microbacias, a gente tem bairros, temos a questão da agricultura, que estão diretamente inseridas nessas áreas. Né? E o outro motivo é que a gente pode estar adotando, né, essas microbacias como unidades experimentais, né? Que ela pode servir como um laboratório natural, né? E ela também visa a comparação das diferentes práticas de manejo, né, na busca de critérios que sejam compatíveis com a minimização de impactos ambientais, visando a sustentabilidade. E outro ponto é que ela permite a obtenção, né, resultados comparativos. Né? A gente pode estar comparando as bacias. Bom, como justificativa, né, então o presente estudo ele busca, através da análise morfológica e morfométrica, né, que é o estudo da forma, né, e do estudo quantitativo, né, do Rio Suber do Bonfim, né, e subsidiar então um sistema de gestão e governança das águas, né, para as bacias que estão inseridas na zona de amortecimento do parque. Bom, o objetivo geral, né, então é a compreensão e a caracterização das microbacias, né, e identificar então e priorizar os principais aspectos de impacto, né, do local, com objetivos específicos. A gente tem a caracterização da microbacia e o desenvolvimento de mapas temáticos, né, a partir de softwares, né, de georreferenciamento, né, e a identificação e utilização dos aspectos de impacto. Bom, como metodologia, né, ela baseia principalmente com a relação com a questão do trabalho cartográfico, né, a gente vem utilizando as escalas de 1 para 25.000, que são mais detalhadas, né, e além do ambiente SIG, né, que é o sistema de informação geográfica. Né, e com aí a gente está utilizando o software ArcGIS, né, e temos aí o apoio do LabGIS. Né, e aí nas análises morfológicas e morfométricas a gente pode estar analisando a área, o perímetro, né, o fator de forma, o índice de circularidade, a densidade geográfica dessa região, entre outros. E aqui eu trouxe um pouquinho, né, a forma, né, da bacia, o que a gente já pode, a partir da forma, identificar. Né? Aqui no caso a gente tem a forma de bacia circular e o gráfico, né, com relação à vazão e tempo, então a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de como é a questão hidrológica daquela bacia. E aqui a metodologia, né, continuando, nós estamos realizando idas a campo, né, já vem sendo realizado desde julho, né, e instalamos, né, suportes coletores de chuva, né, na sede de Guapi, uma aqui no Quarto Abrigo e no Bonfim, na sede de Petrópolis. Aqui é uma foto, né, do coletor de chuva, né, são os dois coletores, essa aqui é no Quarto Abrigo, né, essa coleta, após a coleta, esses recipientes são levados para análise química, né. Aqui são mais algumas fotos, né, do campo, né, e aqui recentemente foi a instalação do fluviômetro na Pedra do Ciro, e aqui uma imagem, aqui do lado direito, a imagem aqui da bacia do Suber. Bom, aí resultados parciais, né? Nós temos então a obtenção de dados geográficos,
a delimitação das bacias e a confecção da rede hidrológica. Aqui já é um mapa confeccionado, né, da microbacia do Rio Bonfim. Então ela tem uma área de 17,95 km², um período de 20, né, e ela é de quarta ordem. Aqui é do Rio Soberbo, né, 30 km², com um período de 36, também é de quarta ordem. E aqui esse mapa, né, mostra as duas bacias, né, a do Bonfim em amarelo, em roxo a do Soberbo, ali em verde o limite do parque, em azul a sua zona de amortecimento. Aqui um mapazinho em 3D para a gente ter uma noção, como elas estão localizadas. E aqui as considerações parciais, né, que no fim eles pretendem então ter uma capacitação técnica, né, na questão de coleta de amostras, né, além do levantamento e coleta de dados ambientais. Né. E é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Rafael, Bebel. Agora é o Fernando. Bom, A gente não é mal, não, tá? Quem se inscreveu sabia que era 3 minutos, tá? Aí esse, enquanto pesquisador PPT, embaixo. Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Fernando Pessoa, eu sou professor do CETED, Campus Petrópolis, e atualmente estou cursando doutorado em Geografia, no programa de pós-graduação em Geografia da FRJ. Tem participação nesse trabalho também o Fábio, graduando em Geologia, e sou orientado pelos professores Kátia Mansur e Mariana Isi. Tá? O trabalho tem como título a caracterização da geodiversidade da travessia Petrópolis-Teresópolis, Parnaso, fruto de algumas pesquisas que a gente vem realizando, e aqui eu trouxe um pouco da caracterização, que é um pouco do levantamento prévio feito. Eu posso passar para vocês? Bom, a geodiversidade, enquanto conceito, é considerada como um conjunto de características geológicas das rochas, né, minerais, geomorfológicas, caracterização do relevo, hidrológicas e do solo, representada a partir dos materiais geológicos, variação topográfica e processos físicos. E aqui eu trouxe um pouco da bibliografia apontada, principalmente por Gray. Essa geodiversidade ela é extremamente relevante aqui no parque. Por exemplo, quando você entra lá no site do Parnaso, logo de cara você tem aspectos da geodiversidade muito representados, que é essa cadeia aqui do Dedo de Deus, representada, por exemplo, na logo do parque, no brasão do estado do Rio de Janeiro, aqui na bandeira da cidade de Teresópolis, no símbolo do primeiro clube de montanhismo no Brasil, que é o CEB, Centro de Cruzeiros Brasileiro, e também a geodiversidade muito presente na logo do encontro, né? A gente tem de um lado aqui uma dinâmica hidrográfica representada e ali de novo o Dedo de Deus. Bom, mas essa geodiversidade ela pode também ser trabalhada a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, através de caminhos e percursos, né, que são as trilhas do parque. Bom, o objetivo do trabalho de hoje foi a caracterização da geodiversidade na travessia, com o intuito de servir como base para a criação de roteiros geoturísticos e didáticos que tenham capacidade de fomentar o interesse da sociedade aos aspectos da geodiversidade do Parnaso. Então esse é o objetivo. Algumas atividades envolvidas e como que isso tem sido dialogado, né, com algumas pessoas. Então, por exemplo, o primeiro levantamento dos lugares de interesse geológico da travessia foi feito em novembro do ano passado. Aqui está a galera que fez esse levantamento comigo. Temos aqui professores da FRJ, professor da Geologia e alguns pós-graduandos, tanto em Geografia quanto em Geologia. Reuniu a galera e fizemos esse levantamento ao longo dos 3 dias. Depois traz alguns dos resultados. Bom, em fevereiro desse ano também fiz essa travessia, alguns que estão aqui também estavam presentes, que foi a travessia comemorativa do ICMBio com a sinalização, com a ideia do cinema brasileiro se registrou no curso. Foi interessante porque eu pude dialogar com alguns gestores, guias, condutores do Parnaso, gestores não só do Parnaso, mas também de outras unidades de conservação. Então sempre trocando essa ideia e tentando, né, ver esse diálogo mesmo. Em maio desse ano nós conseguimos realizar um mini curso com condutores, guias e gestores aqui do parque. O mini curso tinha como título Geodiversidade da Serra dos Órgãos.
Aí foi ministrado pelas professoras Kátia, Mariana Isis e eu, e a gente conseguiu certificar como uma atividade de extensão também, lá pelo Instituto de Geociências da UFRJ. Em julho desse ano, a gente também, nessa ideia de fazer a caracterização e pensar no roteiro, nós realizamos a travessia Petrópolis-Teresópolis com alunos lá do Cefet. Lá no Cefet eu atuo no técnico integrado ao médio, né? Então aqui boa parte desses alunos são os do ensino médio, menores de idade, e teve toda uma questão envolvida de levá-los para a travessia, e também tem alguns alunos do curso de bacharelado em turismo. Isso está envolvido com um projeto de extensão que nós temos lá, que chama-se Expedições do Cefet, que a gente realiza aí pelo menos uma atividade mensal com os alunos, né? E aí a travessia virou a cereja do bolo, e esse ano nós conseguimos realizar com sucesso, mas foi uma experiência e tanto. Então, a partir das pesquisas, do levantamento bibliográfico, trabalho com mapas, shapes, geoprocessamento e esse diálogo em campo, a gente vem realizando essa caracterização. Bom, alguns resultados. Esse é o mapinha, né, da travessia. Eu trago ele logo de início, porque a identidade dele está presente em outras bases que eu vou apresentar. Para quem não conhece, tem cerca de 30 km de extensão, tradicionalmente realizada em 3 dias, nível de dificuldade pode ser considerado difícil, geralmente realizado no sentido de Petrópolis para Teresópolis. Tem uma questão das primeiras travessias que foram realizadas dessa forma, é a questão de você caminhar de frente, né, para a cadeia de montanhas, e sugerido fazer com guias condutores. Aqui é a representação: a sede de Petrópolis, o abrigo do Açu, o abrigo do Sino, barragem e a sede de Teresópolis. Tá? Bom, esse é o resultado do levantamento que nós fizemos, né? Ao longo da travessia. Nós levantamos 17 ligas, 17 lugares de interesse geológico que podem ser incorporados ao roteiro, aqui representados numa seção geológica esquemática, né, que mostra um pouco da litologia da travessia Petrópolis-Teresópolis. 3 grupos principais: o Complexo Rio Negro, já mais aqui para Teresópolis, tudo sobre o batólito da Serra dos Órgãos, e o granito Andorinha, com intrusões mais recentes de granitos que sustentam esses topos. Então seria, por exemplo, os Castelos do Açu, o maciço lá do Garrafão e da Pedra do Sino. Bom, em termos de geomorfologia, aqui o levantamento, só percorrendo um pouco também, por passar rápido, a travessia ela passa pelo Vale do Bonfim, entra em planaltos dissecados, até chegar ao Planalto do Açu e o Planalto do Sino, descendo por planaltos dissecados novamente, aqui na sede Teresópolis, né? Ao longo da travessia a gente caminha por divisores de bacias hidrográficas que foram até apresentados no trabalho anterior. São 3 bacias principais. Interessante que, sim, no início esse projeto tinha como ideia trabalhar com todos os trechos dos caminhos da Serra do Mar, que na verdade era uma loucura, o doutorado acaba e tem que finalizar. E aí a travessia Petrópolis-Teresópolis era extremamente representativa da geodiversidade do Parnaso. Então esse conhecimento gerado pode ser facilmente trabalhado também nos outros trechos, nas outras trilhas do parque. Então, na verdade, essas são as bacias que estão inseridas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e a travessia passa por elas, que é a bacia do Piabanha, e aqui já para o lado da bacia da Baía de Guanabara, a bacia do Roncador e a bacia do Guapimirim e Macacô. Interessante ressaltar aqui o destaque ao abrigo Açu, que fica exatamente no divisor entre essas 3 bacias, e realmente tem toda essa visão aí panorâmica para trabalhar esse aspecto da geodiversidade e, por exemplo, esse aspecto da modelagem do relevo. Isso permite a interpretação da paisagem, né? Eu vou passar aqui rápido. Na verdade, é o Vale do Bonfim, seu aspecto assimétrico, a integração aqui do Planalto do Açu com os Castelos do Açu, as diferentes rochas, a presença dos campos de altitude, a bacia do Piabanha, vista do Planalto do Açu, Planalto da Pedra do Sino, bacia da Baía de Guanabara, vista da Pedra do Sino. Possibilidades de interpretação dessa paisagem, de integração entre unidades geomorfológicas, a litologia, as rochas, né? O aspecto geomorfológico, solos e vegetação. Então, por exemplo, Planalto do Açu e Planalto da Pedra do Sino, com a presença do granito Andorinha e os campos de altitude, acima da cota de 2.000 metros de altitude, com toda essa variação ao longo da travessia. Bom, essa é a base de caracterização para a realização de etapas futuras, que é a melhor descrição desses ligues
por enquanto foi feito o levantamento, a gente vai descrevê-los melhor. A elaboração do roteiro geoturístico e didático com a confecção de modelos 3D, e a ideia é que isso seja feito com a utilização do Wikiloc, em termos de divulgação e utilização para os visitantes da travessia. Bom, considerações finais rapidinho também vou ler rapidinho. O conhecimento da geodiversidade do Parnaso pode contribuir para a gestão dos elementos do seu meio físico, que poderá ser incorporado para uma visão integral da diversidade natural, levando em consideração não só elementos bióticos, mas também abióticos. E os dados obtidos poderão agregar valores científicos à travessia e servir como base para a elaboração de roteiros geoturísticos e estratégias de divulgação científica, turística e didática. É justamente esse o objetivo final do trabalho, ter a utilização desse conhecimento organizado dessa forma. Bom, essas são as referências. Obrigado. Tá bom, é isso aí. Vamos lá. Agora, lembrando, quem está fazendo as apresentações, a gente vai formar uma mesa ao final da apresentação da Cecília. Agora, a Ana Salles, para a apresentação. Vai falar. Bom, boa tarde. O meu nome é Ana, eu sou do Laboratório de Malatologia da UFRJ e sou aluna orientanda pelo professor Ricardo Absalão. E hoje eu vou apresentar para vocês a minha descrição do caramujo saltador Vacclamis publius. Diferente de alguns moluscos, né, os gastrópodes, principalmente os terrestres, costumam ser muito negligenciados pela sociedade, são sempre um pouco esquecidos, né, os caramujos e as lesmas, assim como outros invertebrados. Então, quando a gente pensa em caramujo, né, existe todo um estereótipo em cima dele de ser um animal lento, pacato. Então, vocês imaginam a nossa surpresa ao chegar aqui numa coleta e nos depararmos com um caramujo que salta. Esse vídeo a gente fez durante uma coleta noturna aqui na sede e a outra parte dele foi feita em laboratório. Vou abrir o celular. Desculpa pela qualidade da imagem das minhas unhas. Bom, esse caramujo, apesar de bem curioso, simpático, ele é considerado uma espécie invasora aqui, né? E ele já é reconhecido lá fora como uma peste para orquídeas e algumas outras árvores frutíferas. A única descrição, né? A primeira descrição do Vacclamis foi feita por Wood em 1900, através de algumas características da concha. Ali tem a ilustração original feita por ele, para a espécie.
e até o nosso trabalho não existia, né, nenhum dado anatômico sobre o ovaclames. A localidade tipo dele é do Japão, e ele já foi encontrado e reportado como invasor na Flórida, Costa Rica, Trindade e Tobago, algumas ilhas do Havaí e em São Paulo. Esse foi então o primeiro registro do caramujo em um parque nacional. O nosso trabalho consistiu em dissecção de cerca de 20 exemplares com auxílio de lupa, morfometria da concha, né, para analisar a variação da concha, e microscopia de varredura tanto da concha quanto da rádula. Bom, a morfometria foi feita através de uma comparação entre o síntico, né, em uma série ontogenética para analisar essas variações. E na morfologia externa, a morfologia dele é bem diferente quando comparada com outros caramujos terrestres, porque ele possui essa abinha, que está sendo indicada pela seta preta, que parece uma orelhinha, né? Essa orelhinha ele tem um par e ela recobre quase que inteiramente a concha, além de uma protuberância no final da sola pediosa, indicada pela seta vazada, que é chamada de chifre caudal horn. Bom, nós fizemos, né, no nosso trabalho uma análise completa da anatomia do animal. Todos os sistemas foram analisados, reprodutor, digestivo, nervoso e a cavidade palial, mas eu não vou entrar em detalhes, acho que não cabe aqui no momento. Mas é importante ressaltar que ele possui toda uma anatomia modificada para que o salto dele seja possibilitado, né, esse hábito dele é diferente dos outros caramujos. Ele possui veias bem largas e aquelas abinhas que eu falei, que parecem as orelhinhas, elas são responsáveis por otimizar as trocas gasosas, enquanto o caudal horn ele possibilita com que ele faça, né, esse salto, esse giro, essas piruetas. Na análise de varredura da concha, foi possível observar uma série de suturas, né, em toda a concha e os dentes da rádula, que mostram que ele possui um hábito pastador. A gente não fez análise de conteúdo estomacal, mas em alguns exemplares que foram encontrados forrageando no banheiro, a gente encontrou uns fragmentos de tinta branca dentro do estômago deles. Então, é mais uma prova de que ele fica forrageando do microfilme de algas ou de bactérias que está por ali. A gente ainda não sabe quais são as consequências, né, quais serão os impactos da presença desse invasor aqui no Parnaso. A gente acredita que pegou essa invasão muito no início. As coletas começaram em 2015, 2016. Até mesmo pela nossa metodologia de coleta, a gente encontrava muito poucos exemplares. Mas hoje a gente chega a desprezar assim, mais um ovaclames, caramba, chega. Tem muitos até o momento, né? Quem quiser saber mais, tem o meu contato. Esse trabalho já foi publicado na revista Deonautilus, uma revista de malacologia, e eu posso estar enviando o PDF do trabalho. Então, muito obrigada. Gente, não sei se todo mundo recebeu esse papelzinho, né? A gente vai colocar aqui, vai numerar essas apresentações de 1 a 5 e depois a gente vai votar nessas apresentações, porque no final do evento vai ter uma premiação para as melhores apresentações orais e para os melhores pôsteres, tá? Então, quando a gente formar a mesa, a gente projeta aqui para todo mundo lembrar qual é qual e poder escolher. Deixa passar também as perguntas para saber mais, né, para poder votar bem. Mas vamos lá. Agora falta então a Cecília. Deixa eu deixar aqui. Boa tarde a todos, eu sou Cecília, sou analista ambiental do parque, estou afastada para fazer doutorado lá no programa de pós-graduação em meio ambiente da UERJ. E eu vou falar rapidamente, né, porque aqui é rápido, sobre a onça branca, mas também sobre o programa de monitoramento de biodiversidade no parque. Aqui na Serra dos Órgãos existem diversas iniciativas de monitoramento de biodiversidade. Algumas delas são pesquisas científicas realizadas por universidades, que vêm sendo realizadas há muito tempo.
A que a gente tem há mais tempo é essa pesquisa realizada pelo Laboratório de Vertebrados, que ocorre aqui no parque há mais de 20 anos. Outras iniciativas de monitoramento são feitas por empreendimentos impactantes, como obrigação de licenciamento, e outras são realizadas pelo Parque Nacional, pela equipe do parque, seja sozinho ou em parceria com universidades. Mas eu vou falar aqui especificamente de duas dessas iniciativas. O programa Monitora, que é o programa de monitoramento da biodiversidade oficial do ICMBio, ele ocorre em diversas unidades de conservação e ele tem diversos componentes. A gente aqui no parque faz parte do componente florestal. Essa iniciativa de monitoramento começou no parque em 2014 e a gente trabalha com esses grupos indicadores. Não sei se dá para ver aí: plantas lenhosas, borboletas frugívoras, mamíferos de médio e grande porte e alguns grupos selecionados de aves, que são as aves cinegéticas, as aves de maior porte. Então a gente trabalha com métodos simples. A proposta do Monitora é que ele seja simples, barato, escalonável, né, vai ganhando complexidade com o tempo. Né? Então, um exemplo de metodologia de plantas lenhosas, censo por transecção linear, que a gente trabalha com mamíferos e aves, e a amostragem de borboletas frugívoras. Esse programa é um programa relativamente novo no ICMBio. Acabou de sair o primeiro relatório do triênio 2014 a 2016, que foi uma avaliação da implementação desse programa nas unidades de conservação, né? E visando a correção de rumos, quem tiver interesse em saber mais, está disponível no portal do ICMBio o relatório. E eu trouxe isso hoje porque a gente está passando por uma nova etapa dentro do programa aqui no parque, né? A gente está preparando o edital para convidar voluntários para participar desse projeto de forma mais ampla. A gente já tinha voluntários, mas agora de forma mais ampla e oficial. Então a gente vai abrir 16 vagas de voluntários, e eu estou falando isso aqui porque todos vocês são potenciais interessados em participar e em divulgar para colegas e alunos essa oportunidade. A gente vai trabalhar em março e abril do ano que vem, que é a época determinada para fazer essas atividades, tá? Então fiquem de olho no começo do ano que vem no edital. E a outra iniciativa de monitoramento que eu queria falar é o programa de monitoramento de mamíferos de médio e grande porte por meio de armadilhas fotográficas. A gente realiza esse projeto aqui no parque desde 2010, com a parceria do SENAP, que é o Centro do ICMBio para Mamíferos Carnívoros, e do Laboratório de Vertebrados da UFRJ. E mais recentemente está entrando a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi dentro desse projeto, como parte desse projeto, que a gente fez o registro da famosa onça branca. Aqui para mostrar como é que a gente trabalha com armadilhas fotográficas espalhadas no parque, né? E a onça branca foi registrada em 2 das 24 estações amostrais, em 2013. Né? Essa aí, então, é a famosa onça. A gente está falando desse registro agora porque acabou de ser aceito o artigo registrando esse indivíduo, né? Apesar do registro ser de 2013. E esse registro chamou a atenção por ser o primeiro registro de leucismo nessa espécie, na onça parda, no mundo, que a onça parda é uma espécie bastante bem distribuída, né, de distribuição ampla. Ela ocorre desde o Canadá até a Patagônia, mas não havia um registro formal de leucismo nessa espécie. O leucismo é uma alteração genética, né, similar, é muito confundido com o albinismo, né, eles têm diferenças, são outras vias metabólicas, outro gene, mas o resultado na aparência pode ser parecido, né, que o animal leucístico, ele não tem melanina nos pelos em todo o corpo ou apenas em parte. Né? Nesse caso aí, ela não tem melanina nos pelos em nenhuma parte do corpo, mas mantém a melanina, por exemplo, na íris, né? Então os olhos não são vermelhos. Bom, esse registro chamou muita atenção
E chamou a nossa atenção também para o poder das mídias sociais hoje em dia. Né? Para mim, isso ia ser mais um registro, um artigo científico legal, registrou, mas a gente teve a divulgação da foto no Instagram, né, de um dos colaboradores do projeto depois no Instagram do parque, e isso gerou uma comoção, porque a foto está muito bonita, né, o bicho, além de ser um registro, o primeiro registro, a foto é muito bonita. Então, isso chamou a atenção de jornalistas, a gente ficou aqui respondendo, falando com o Globo, com o SBT, com não sei o quê, um interesse assim, pela onça que a gente nunca imaginou que poderia existir. E isso aqui, por exemplo, é um meme que foi produzido horas depois por alguém, não faço a menor ideia quem fez isso e circulou nas redes sociais também, fazendo já a piadinha em cima do negócio. Quando a gente viu, já estava rolando tudo isso. Então, acho que conversa um pouco com o que a gente veio falando ao longo do dia, né, da importância da gente interagir com as redes sociais. Eu tenho uma conta no Instagram, mas não abro há anos, então nem sei o que está acontecendo lá. Mas é importante, a gente vê que o trabalho que a gente faz na pesquisa e nas unidades de conservação tem interesse e pode atingir, né, um público amplo se a gente souber como falar com essas pessoas. Atingir esse público. Bom, era isso. Obrigado, Cecília. Vamos então, por favor, formar a mesa com as cinco pessoas que fizeram apresentações orais para as perguntas. Enquanto isso, eu vou colocar a relação dos trabalhos aqui, para vocês poderem votar aí. Vamos lá. Cadê isso? Ana, Rafael, Fernando o Ricardo. Quem quer fazer a primeira pergunta? Eu ia fazer. A minha pergunta eu tenho duas perguntinhas rápidas, uma para a Ana, outra para o Fernando. Para o Fernando, eu queria saber se esse circuito que você está estudando, da travessia, que já existe um interesse enorme, milhares de pessoas fazem travessia todo ano, se você, de alguma maneira, sabe que tem procura para fazer a travessia por conta dos atrativos da geodiversidade, né? Se, assim, uma coisa clara, né? Explícita. Porque não sei nem se dá para separar, porque tem tanta procura pela travessia, né? E para a Ana, quando você falou que no primeiro ano vocês viram, assim, depois começou a ver mais, já está até comum, e eu e a Cecília, a gente se olhou assim, porque esse é o padrão de espécie exótica invasora. Um ano você vê um, no outro ano você vê um bocadinho, no outro ano você não tem mais controle, né? Então eu queria saber se vocês têm, nesse acompanhamento, se vocês têm dados que possam dizer assim, o quanto essa população pode estar aumentando. Eu sei que vocês não estudam ecologia de populações, estudam sistemática, taxonomia, mas se vocês têm alguma coisa que possa... Aí eu já estou perguntando como servidor do parque mesmo, preocupado com esse problema da invasão, principalmente porque na hora que você falou que eles atacam orquídeas, né? Orquidácea é a família botânica que tem mais espécies no parque, né? E isso gera um dos maiores interesses na parte botânica para a conservação do parque. Então gerou uma preocupação bem grande na gente na hora que você falou. Tem mais alguém? Ricardo, para você. Aquelas duas plantações de eucalipto, uma que você disse que era mais velha e outra que é mais nova, né? Qual é o procedimento, qual é a lógica para, se existe lógica, para a substituição dessas espécies lá? O que motivou e qual é a programação para substituição, se é que tem?
depois a gente faz outra. Bom, obrigada pela pergunta, Julião. A gente tem feito, sim, esse trabalho faz parte do projeto de levantamento de malacofauna e caracterização daqui do Parnaso. E a gente tem planilhado todos os gastrópodes que a gente encontra. A gente vem encontrando ovaplames aqui desde 2015, aparecendo cerca de 1 a 3 exemplares por ano. Nesse ano e no ano passado, a gente conseguiu atingir aí uns 300 exemplares coletados. A gente coleta muito na sede de Guapimirim e a gente fez algumas poucas coletas aqui, porque lá costuma ter muito mais sucesso, assim, de espécies diferentes de gastrópodes. Então a gente concentra as nossas coletas em Guapi. Mas já encontrou por aí mais de 300 exemplares já foram tombados de Ovaplames fulgens. E eles geralmente são encontrados nas bromélias e em algumas plantas semelhantes a orquidáceas. Bom, Juliana, em relação a esse interesse, a travessia, né, isso começou com algumas inquietações, dando um pouco de dados sobre geoturismo, como que a travessia tinha todo esse potencial e muitas vezes não tinha esse olhar, né? Por exemplo, essa qualificação da visitação para a interpretação ambiental dessa paisagem. Então, muitas vezes, a travessia ela fica assim, o grande chamariz pode ser a paisagem, mas não a interpretação com aspectos da diversidade. A paisagem no sentido do panorama, da beleza cênica ou da foto mesmo, né, do registro. A gente vê assim um grande potencial geoturístico, que aí seria a ideia mesmo de uma visitação com esse objetivo, mas que pode ser algo muito seletivo. E também da nossa experiência para o ensino de geografia física, e não só para a travessia, tem sido durante o laboratório. A gente tem esse grande desafio que é o ensino de geografia física nas escolas. E aí a gente lá em Petrópolis sempre tem essa dimensão de como que isso deve ser estudado mesmo em campo, né? Então a travessia tem sido um laboratório para trabalhar esses aspectos em outras trilhas de diferentes graus de dificuldade, sempre com os alunos, né? Mas ainda nesse sentido, tem crescido bastante a questão desse aspecto de aproveitamento de roteiros de geoturismo. Tem até surgido algumas empresas de turismo no Rio de Janeiro oferecendo esses tipos de roteiro. Conheço alguns lá no Rio, fazem bastante lá no Parque da Tijuca, mas eu sei que já tem algumas empresas também oferecendo isso aqui na travessia. Então a ideia é trazer pessoas para fazer a travessia com esse viés da geodiversidade. E além disso, integrar, né? Porque muito desse conhecimento que a gente está organizando no roteiro, ele já existe na verdade, mas há uma grande dificuldade de acessá-los, interpretá-los e dar um enredo, por exemplo, para a construção desse roteiro. Então acho que tem sido nesse caminho. A visitação já existe, seria inserir mais uma perspectiva, que é uma perspectiva que vem crescendo cada vez mais em termos mundiais mesmo. Então, seria isso. Nelson Reis, amigo de vocês. Nelson, os primeiros experimentos na unidade de conservação datam de 45, 46, né, e 47, quando era hortoflorestal. Eles levaram em consideração o trabalho desenvolvido pela SA Paulista, em São Paulo, para a produção de dormentes, né? Então tinha esse fomento e a produção de tanto semente, mudas e madeira era comercializada ao nível nacional. Depois foram plantados alguns hectares na unidade, que é aquela parte frontal, ali próximo da 465. E em 97 foi feito um comodato com o IBAMA ainda, e foi com a Sangoban, antiga Barbará, compadecedores da Barbará em Volta Redonda. A Sangoban fez um plantio de 250 hectares de eucalipto na unidade de conservação, através de um comodato, e fez o primeiro corte, era 7, 14, 21, depois ficaria a área para o remanescente da rebrota para a unidade. Ela fez o primeiro corte e na transição do IBAMA para o ICMBio, houve uma
questão judicial, a área está sub judice, né? Já há 21 anos, desde 97, e a decisão está para ser tomada, né? Assim, os últimos conversa com o procurador do CRB lá na CR8, ele havia comunicado que tinha já uma decisão já para ser agora definitiva, porque teve vários acordos e os acordos unilateral, às vezes está bom para a empresa, não está bom para o CNB. A CR8, através de um despacho e de uma visita técnica junto a gente, nós lá da unidade, com 2 florestais, viu a possibilidade de devolver o plantio desses 250 hectares, a Sangoban queria devolver para a unidade de conservação e queria se livrar do processo. E isso não foi entendido pela coordenação que seria o ideal. Tinha que fazer um inventário florestal, ver como é que estão as condições dessas plantas, dessas árvores que estão lá já há alguns anos já, né, paralisadas, estagnadas, né, algumas secas e caindo até na rodovia. Já houve problemas de alguns casos de mortes ali no arco metropolitano, né? Teve 2 mortes ali por queda de eucalipto na estrada. A mídia não divulgou isso, né? E a CR8 entendeu que não seria vantajoso para a unidade de conservação somente a devolução, que teria que fazer um inventário florestal, uma retirada e a reintrodução de espécie nativa de Mata Atlântica nesses 250 hectares. Entendeu? Então, a gente está dependendo basicamente da decisão judicial para poder colocar isso em prática. Entendeu? Espero que em 2019 a gente consiga ter um resultado positivo. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou condutor do Parnaso. Gostaria de perguntar à mesa, eu acho que mais assim a Cecília, talvez, né? Pesquisa-se Petrópolis, pesquisa-se Teresópolis, pesquisa-se Guapi. Eu nunca consegui ainda presenciar aqui no encontro nosso uma pesquisa baseada em Magé. E eu tenho quase que certeza, embora eu não seja um pesquisador de academia, Magé tem muita coisa a ser descoberta, tem muita coisa a ser catalogada, tem muita coisa para ser vista. Nas minhas horas de folga tem eu, tem ele, nós temos toda uma equipe que anda fazendo o olhar do parque do lado de lá. Eu gostaria que futuramente a gente pudesse ter um olhar para Magé. E eu sou um dos colaboradores que estou lá para contribuir em número, gênero e grau. Hashtag fica a dica. Cheio de chefe de laboratório. Boa tarde a todos, meu nome é Alex, sou acadêmico de gestão ambiental. Gostaria de perguntar ali, fazer uma pergunta ao Rafael sobre as bacias, né? Se está ocorrendo algum incidente de diminuição, né, do fluxo de água ali no Soberbo e no Bonfim, ou se continua normal dos tempos para cá, porque, como bem o Carlos falou ali, a gente tem feito um trabalho lá embaixo e nos tem preocupado muito que o rio Santo Aleixo está morrendo, está nascendo e morrendo em Magé. Então, é uma preocupação nossa, né? A gente está ofertando um pouco aí para a Baía de Guanabara, e eu não sei se esse problema está isolado lá, pela demanda de crimes ambientais, né, desvio de água, muita da expansão imobiliária subindo muito, ali, para quem conhece, pegada do gigante, tudo loteado, né, inclusive dentro da área de parque. A gente sabe da dificuldade do parque ir até lá, e hoje tem condomínio lá em cima, muito desvio de água, muito. Então, eu fico perguntando se é devido a isso, se é devido a fatores externos acima disso. Aí, de repente, você, como está ali de frente com esse estudo, poderia responder se está acontecendo também em outros locais. Obrigado. Mais alguém? Então, eu vou fazer a minha pergunta. Ana, desculpa, eu não assisti a sua apresentação toda.
mas me interessa muito organismos bromelígenos, bromelícolas, né? Eu, enfim, desenvolvi uma dissertação, né, no mestrado com perereca de bromélia e trabalhei muito com organismo forético. E aí você falou, você sabe o que é foresia? É o transporte de animais por outros animais, né? E isso acontece muito para dispersão de organismos de água que estão na água da bromélia, né, no fitotelo. Será que esse Orthocalanes fulgens, ele pode ser um organismo florético? Você falou que ele ocorre muito em bromélia. As orquídeas, para mim, ainda vão ser uma questão, mas, enfim. Mas você acha que ele pode ser florético, sabe? Ele fica nas costas de um anfíbio, ou de um lagartinho, ou de uma cobra que vive numa bromélia, né? Necessariamente está sempre em bromélia, queria só se a gente pensar. E se você sabe quais são os gêneros, pelo menos, das orquídeas que você tem encontrado eles? Bom, a pergunta mais difícil é das orquídeas. Eu não faço ideia nenhuma assim, de botânica, eu sou bem ruim em botânica, então não faço ideia de quais são, mas eu conseguiria contar quais são as bromélias. Geralmente são as bromélias tanque, essas grandes que tem por aqui, e umas que ficam encostadinhas assim nas muretas da área de circulação do parque, ali mesmo perto da área de camping. E eu nunca vi o Orthocalanes associado a nenhum outro animal dentro das bromélias e nem fora. É bem difícil até a gente encontrar algum bicho que esteja predando o Orthocalanes, né? Raramente a gente encontra uma concha vazia próxima a uma teia de aranha, mas na bromélia eu acredito mais que seja pelo hábito dele de forragear e comer aquele filme de algas e de bactérias que ficam ali nas folhas. Ele geralmente está nas folhas sozinho. Eu não faço ideia de como ele está se dispersando, mas ele está aí bastante. E bem rápido por aqui. Bom, obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, então, o projeto ainda está meio que no início, né? Então esses dados estão sendo levantados. É uma preocupação sim nessa questão da quantidade e também da qualidade da água, né? Então é um quesito nosso, porque a gente está pegando início, meio e fim da bacia, né, para ver, né? Mas infelizmente a gente ainda não tem esses dados, né, quantitativos com relação à quantidade da água, né? Mas é uma preocupação nossa sim, né? Principalmente a relação quando a gente tem a questão da agricultura, ou até mesmo quando essa questão da antrópica, né, de você estar crescendo muito, né? Então você tem um consumo muito grande e você não tem a quantificação disso, né? E é isso, a gente tem essa preocupação sim, é um objetivo nosso estar quantificando isso, né? Mas ainda está no início. Carlos, boa pergunta sua, né? Eu acho que com relação a Magé, né, a maior parte do parque em Magé veio da ampliação em 2008, então também é a parte que historicamente os servidores conhecem menos. E aí, com isso, reflete também que os pesquisadores acabam indo menos. Outra questão é o apoio à pesquisa. A gente sabe que a maior parte, e não é só aqui no parque, nem no Brasil, a maior parte das pesquisas científicas é feita próximo dos alojamentos e das estradas. Então, onde tem alojamento, o grande hotspot de pesquisa aqui no parque é a sede de Teresópolis, né? A sede do Guapimirim tem uma facilidade de acesso e Petrópolis, mais recentemente, começou a crescer o número de pesquisa, né? A gente espera que, por exemplo, com a implementação da nova sede do parque em Petrópolis com alojamento, a gente tenha um aumento ainda maior de pesquisa, da intensidade de pesquisa lá. No caso da pesquisa que eu apresentei do monitoramento com câmeras, a gente faz em Magé também. A gente tem uma dificuldade que não é só de Magé, mas ocorre lá também, que é o furto de armadilhas fotográficas.
porque a gente usa trilhas que já existem e muitas vezes, por essa área não ter sido muito gerenciada pela unidade de conservação, né, por ter sido integrada recentemente, a gente ainda tem presença de caçador ali. Então, eu mesma já cruzei com caçador nas trilhas lá em Magé. E aí tem esse tipo de dificuldade, mas você tem razão, tem muita coisa lá. O registro que tem de mico-leão dourado, que é a novidade, né? Veio de Magé e também do pedaço de Petrópolis ali em cima. A gente tem registro recente de Muriqui, Magé, que é uma coisa super importante. Então tem muita coisa importante lá, sem dúvida. E a gente precisa valorizar e conhecer mais aquela região. Fica o convite para os outros pesquisadores, né? E aproveitando a sua disponibilidade que você fez aí de acompanhar a gente para conhecer essas áreas. E se Deus quiser, em 2019, já está construindo lá no nosso espaço, bem próximo, um alojamento, tudo que tem direito, aí a gente vai poder receber toda a equipe de pesquisa, a gente está lutando para isso. Se existir mais colaboradores, a gente constrói isso mais rápido ainda. Só para terminar essa resposta para o Carlos, nós convidamos 3 grupos de Magé para vir participar, né, do evento, mandar trabalho e tal. 2 puderam mandar e vão estar fazendo apresentações orais amanhã. Então você vai ver finalmente Magé aqui fazendo apresentação de trabalhos desenvolvidos lá. Só lembrando, aqueles são os números, né, que a gente vai votar. Então vamos ter ao longo do evento 4 votações: melhor apresentação oral de hoje, melhor apresentação oral de amanhã, melhor pôster de hoje, melhor pôster de amanhã. E no final do evento, na quinta-feira, a gente vai ter a premiação desses trabalhos, tá? Então, eu agradeço a todos. Você quer ainda fazer uma colocação? É sempre uma oportunidade para dizer o seguinte, muitas das inclusive, viu, Cecília, né? É importante que estas lógicas sejam compartilhadas e provocadas nos comitês de bacias hidrográficas. Então, o Comitê da Baía de Guanabara acabou de aprovar o seu plano, o PAP, né, Plano de Aplicação Plurianual, e que tem recursos. Nós temos cerca de 10 milhões de reais aliás, 200 milhões de reais a serem retornados do governo do Estado, que foi arrestado, e que a gente tem programação de aplicação de 10 milhões por mês. Percebam a dimensão disso. Então a gente precisa instar os comitês de bacia no sentido de aporte de recursos para isso. Então, contem com o Comitê da Baía de Guanabara, posso dizer isso de cadeira, inclusive a minha área quase que a minha área de atuação, porque o subcomitê Trecho Oeste vai do Cristo Redentor a Magé. Então está quase perto por aí. Então a gente tem o leste também que é outro pedaço que pode aportar recursos. Aqui nós temos o Comitê Piabanha, que também, inclusive, está custeando a minha vinda para cá, né, para pagar depois, né, claro. e também, por acaso, tem o Comitê Guandu, que também tem parte nessa vibe aí. Então, a gente pode ter uma opção de recursos a serem buscados nos comitês. Então, contem sim com os comitês de bacias hidrográficas. Gente, quinta-feira vai ser ótimo, porque a gente vai aprender a acessar esses recursos. Eu espero que isso apareça na oficina da gente quinta-feira. Surgiram mais 2 perguntas, tá? Sim, a minha não é bem uma pergunta. Eu quero elogiar as 5 apresentações muito boas que escutei. E a pergunta seria para os organizadores do evento: qual é o sentido de fazer um concurso? Por que nós temos que comparar coisas que não são comparáveis? Nós não queremos fazer mudanças acadêmicas. Olha, concordo em gênero, número e grau. Mas é porque a gente gosta de dar prêmios e a gente não tem prêmios para todos. É só isso. Sorteio. Bom, a gente pode suspender o sorteio. Sorteio.
Tá bom? Não, a gente pode suspender a premiação e botam, né, o que eles vão receber com sorteio. Isso. Tá bom? Então tá bom. Desculpem. Cancelado então. Obrigada, Ana, tá certo. Mas isso não quer dizer que vocês possam passar do tempo amanhã, hein? Bem, parabéns a todos da mesa, a todos os trabalhos e tudo. Eu, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, puxar um pouco para o tema do encontro, né, que é divulgação científica e comunicação com a sociedade. A pergunta é para todos da mesa, fiquem à vontade de responder, mas assim, eu vou contextualizar a minha pergunta no trabalho da Ana, da Cecília e do Ricardo. Há algum tempo atrás, a gente, trabalho no caso da Ana, a gente teve notícias, passou em Globo Rural, várias coisas, de um outro caramujo, né, um caramujo exótico, tudo que o pessoal falava que era venenoso, etc. E isso foi muito difundido na sociedade, só que todo mundo ouviu falar e tudo, mas não sabe exatamente o que é, quem é. Aí diz que não pode, que é praga, que não é, e tudo. Aí diz, não, porque já existia um pássaro que come, ou seja, foi divulgado, né, mas não se tem muita informação com relação a isso. No caso do Ricardo, por exemplo, quando ele falou no trabalho de zoneamento, ele comentou muito da ranzinha e tudo, né, e ele também comentou que a obra ficou parada 10 meses, ou seja, a gente teve um problema que a rã estava parando, o arco metropolitano, porque é um bichinho só, né, e não é uma coisa que a gente vem hoje sofrendo muito, né, a partir do ano que vem a gente vai ter um governo de fato que vai bater muito nessa coisa do meio ambiente, atrapalhando o progresso e qual a função dos pesquisadores no sentido de combater isso. Lembrando que o próprio ICMBio, se a gente pode pensar que o ICMBio é meio também que foi criado por conta de um embate desse, lá na época do Lula, do bagrezinho lá, que não sei se era Belo Monte ou Geral, né? Que o Lula falou, como é que pode parar uma hidrelétrica de um bagre e tudo, né? E no caso do Puma, da onça, também realmente, como a Cecília falou, em 2013 já tinha esse registro e de repente por causa de uma publicação no Instagram virou realmente uma coisa absurda e a gente atendia telefone, eu estou aqui, tem que chamar todo mundo, tudo. Só que depois de um tempo apareceu no Globo.com, e aí eu ressalto que eu também vi, não entrei, uma onça preta numa outra unidade de conservação. Né? Já tinha lá a onça branca no ano passado, aí já tinha a onça preta. E a minha pergunta é nesse sentido. Enquanto pesquisadores, né, e no caso também gestores ambientais, no caso do Ricardo, da Cecília e tudo, como é que vocês veem essa questão da divulgação dessas informações? Porque a gente não pode dizer que essas informações são divulgação científica, são comunicações, né? Uma foto no Instagram não é uma divulgação científica. E às vezes essa informação ela chega deturpada, as pessoas vão ouvir falar, eu mesmo da onça preta eu vi lá, mas não fui atrás e tudo. Como é que vocês veem, enquanto pesquisadores, enquanto gestores, enquanto pessoas que sabem do trabalho, não só da pesquisa, mas também do cuidado que a gente tem que ter com essas informações, como é que vocês veem isso, como é que vocês estão pensando a divulgação dessas informações dentro do tema que é o nosso encontro aqui? Então eu vou só com relação ao caramujo africano e omegalobolinos, só para se pontuar que, às vezes, espécies exóticas ocupam, né, o mesmo nicho de espécies nativas e a gente quase não encontra mais megalobolinos aqui no parque, como encontrava antes dos caramujos africanos. E nessa história da divulgação científica, que o Carlos Alexandre colocou, se vocês podem fazer essa diferenciação, né, em divulgação, comunicação e informação. São coisas bem diferentes, né? Pontuarem. Alguém mais? Eu sempre tive uma preocupação muito grande com essa questão de divulgação e de inclusão, né? Eu converso muito com o Cléber e com o Ricardo, meus orientadores. Por que eu estou publicando um artigo? Quem vai ler o meu artigo? A minha família não consegue ler o meu artigo, sabe? E muitas outras pessoas também não têm
a formação necessária, assim, não tem a experiência necessária para estar lendo um artigo acadêmico. Então, nós, né, da biologia, eu sou da biologia UFRJ, a gente tem essa preocupação de estar levando conhecimento, não só biológico, mas de diversas outras áreas, para a população. Então, existem projetos de extensão, né, o Bio na Rua, o Bio na Escola, onde a gente está sempre participando, o nosso laboratório está sempre participando. E um dos trabalhos que eu fiz, foi no ano passado, foi sobre vida de molusco, que foi apresentado na Quinta da Boa Vista, onde a gente levou um caramujo africano e um megalobulinus, só a concha, obviamente, para mostrar para as pessoas qual é a diferença e qual a gente deve preservar e qual a gente pode, com certeza, exterminar. Né? No caso, preserve o megalobulinus. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande de divulgar o nosso trabalho, divulgar a malacologia. Né? Como eu disse na apresentação, os moluscos, tirando os cefalópodas, que são muito bonitinhos, os polvos, né, muito inteligentes, os caramujos e as lesmas são bem negligenciados e estão aí com a gente, tem a sua importância. Tenho participado de simpósios de biologia cultural, estive esse ano, eu lembro de você, e a gente pretende participar muito mais de projetos de divulgação nos próximos anos. Bom, eu acho que a comunicação, seja divulgação, qual foi a terceira? Informação. O ICMBio tem muito a que aprender ainda nessas três esferas, nessas três áreas. Né? A gente, às vezes, não consegue comunicar dentro da instituição, né? Da instituição para fora, então é bem difícil. E tem uma série de questões, até assim, a gente consegue imaginar o interesse das pessoas pela questão ambiental, pelos bichos, pelas imagens, mas mesmo assim eu fiquei completamente surpresa com a reação das pessoas quando essa foto da onça branca apareceu, porque eu achava, tá bom, é bonita, mas tem tantas outras onças bonitas, tantas imagens bonitas aparecendo todo dia. Né? Então, isso aconteceu assim, de uma maneira inesperada, a gente não preparou um plano de comunicação, que era o que eu esperava fazer a partir da publicação, de fato, do artigo e não do aceite, né? Para poder até saber responder as perguntas. Né? Então, foi uma coisa que pegou todo mundo aqui no parque de surpresa. Mas eu acho que a gente aprende com as oportunidades, a gente aprende que tem, sim, muito interesse. E, às vezes, as coisas até são, como você estava falando, como a Ana estava falando, complicadas dentro de um artigo científico e a gente não consegue descomplicar ou extrair daí o que é de interesse, perceber o que vai interessar as pessoas para poder fazer essa comunicação, essa divulgação. O que eu tenho tentado fazer no caso da onça branca é falar, olha, a onça branca é legal, muito legal. Mas mais legal que a onça branca é o monitoramento, né, de longo prazo, a gente acompanhar o que está acontecendo com as populações, né, e falar do trabalho do ICMBio no monitoramento e nas pesquisas. Tentar aproveitar essas oportunidades, mas a verdade é que a gente não sabe falar, a gente enquanto instituição. Né? Não tem, precisa de jornalista, precisa de pessoas que tenham estudado divulgação, educação ambiental, para ajudar a entender o que chama a atenção, o que é de interesse, como que a gente pode aproveitar. Mas, sem dúvida, é fundamental que a gente faça isso, que a gente converse com a sociedade para que a sociedade conheça o que é o ICMBio. Senão a gente fica de novo que ninguém nunca sabe o que é isso. Até sabe o que é um parque, mas ICMBio tem 10 anos de ICMBio. Pelo visto, só 10 anos que vai ter, mas, né? Vamos ver, ninguém sabe, mas a gente não, mas também por isso, ninguém sabe o que é essa instituição, o que a gente faz, qual é a importância da missão, né? Tem muito a aprender. Bom, Alexandre, a questão de formação, né, como a nossa colega aqui está colocando, tem muita coisa que ainda tem que ser aprimorada, né? A gente percebe. A
a questão da ranzinha, né, ela foi muito bem divulgada na época, né, da paralisação da obra do Arco Metropolitano no ponto 4, lá no Alagado, e teve que alterar o projeto, né, através de uma nota técnica feita pela gestão anterior, junto com o RAN e o SEPTA. Eles fizeram alteração do projeto, né, onerou ao Estado 38 milhões a construção da nova ponte, que tinha que ter uma clarabóia de 14 metros de vão para poder ter a incidência dos raios solares, onde tem a incidência tanto da rã quanto do peixe, né? E recentemente, em 2016, nós fomos procurados lá na unidade pelo SBT com uma autorização para fazer a divulgação da rã e pela Rede Globo, né? E eu entrei em contato com a coordenação para ter ciência que a solicitação tinha sido autorizada e a da SBT tinha sido autorizada. Nós saímos do campo, estava um calor terrível e nós não encontramos o repórter queria ver a rã, ele não queria ver. Eu falei, pô, cara, não tem bola de cristal, né? A gente vai nos pontos onde tem e vamos ver se a gente consegue, pelo menos a sonorização, que ela tem uma sonorização muito, muito aguda e você escuta muito distante, é muito bonito. E a gente não conseguiu fazer a matéria, né? Ele foi embora. E a Rede Globo, quando esteve procurando lá, não estava com autorização, né? E eu tive que negar a visita dos jornalistas, né? Teve até um embate lá na mesa lá onde a gente procurou para fazer a matéria, e eles foram fazer a matéria do viaduto e conseguiram captar o som e divulgaram colocaram uma nota no G1 que a ranzinha estava com uma procriação já volumosa, que poderia ser um problema. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Ceobras, né, o Vicente Loureiro e a Carmen lá da Ceobras, e falei para ela, poxa, vocês colocaram uma matéria aqui no G1 dizendo que pode ser um problema a procriação da rã, que está excedendo, e não tem nenhum estudo que compare isso, a gente não tem o número da espécie aqui ainda pelo monitoramento que era feito. E causou um transtorno, né? E depois ele pediu desculpa, né? Tirou a matéria lá do site, do G1, e o monitoramento foi paralisado em 2016, que é feito por uma empresa, que, como condicionante do Arco Metropolitano da Ceobras, né? A empresa saiu, entrou a UERJ começou a fazer o monitoramento, instalou as máquinas lá, as câmeras para tirar fotografia, tanto da fauna quanto do peixinho da rã, e eles ficaram lá 3 meses, 4 meses, foram lá por falta de recurso, retiraram o material. A gente está cobrando isso deles também, através de ofício, e a DIBI está cobrando no Brasil. Então, assim, estou gestor da unidade, né? E a minha pesquisa foi mais no intuito de divulgar a unidade, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de participar do encontro de pesquisadores lá na Revitinguá, lá onde pegou fogo, meu Deus do céu. Isso, lá no encontro de pesquisadores, em maio. Depois eu tive a oportunidade de apresentar em setembro, através de painel, lá em Brasília, e agora aqui. Então, eu acho que é importante, esse é o momento de divulgar não só o trabalho, né, mas divulgar a unidade de conservação no seu total, porque a unidade ela tem um potencial muito grande, a unidade é muito bonita. Quem for na unidade vale a pena conhecer, a gente faz uma caminhada lá, vocês vão se visualizar em uma outra paisagem completamente diferente da de seropédica que a gente encontra. Então, a gente tem que lutar para manter a unidade e trabalhar para aproximar um pouco a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está tão próxima, né? Eu usei como referência bibliográfica um trabalho que foi feito na unidade pelo Santos, em 99, é o Estudo de Floresta, e a minha pesquisa agora é em 2016. Né? As outras pesquisas que são feitas são autorizadas pelo CISBio, a nível nacional, mas a gente não tem o físico, a gente solicita lá para parecerista e homologa, solicita uma cópia impressa, mas dificilmente a gente recebe esse documento. Então, eu acho que a maneira de divulgar é essa, e que a informação ela seja fidedigna, conforme o ICMBio tanto preconiza.
coisas que eu fiz na vida com anfíbios foi na Flor da Mário Xavier. É um absurdo realmente a Globo fazer isso, e aí cabe a nós, da academia, né? Aí a questão é isso. São flutuações populacionais, né? O anfíbio tem, assim, às vezes você encontra, às vezes você não encontra nada, nenhuma. Existe uma flutuação populacional natural que a gente sabe, já está provado, com algumas espécies. Fisaleno soarese, não tem estudo. Então, como é que a Globo escreve alguma coisa assim, né? Como é que, enfim, a Globo sabe, é verdade, a Globo sabe tudo. E outra coisa, a gente fica, muito às vezes, escolhendo espécies bandeiras, né? Isso é uma coisa que a gente sempre faz, né? O biblião, o Fisaleno soarese, né? A ranzinha da rodovia, o bagre, né? Qualquer isso, aquilo, aquilo outro. Mas, por exemplo, a flona, assim, ela seca, você não vê nada. Mas depois da primeira chuva, que enchem as poças, tem uma família de sapinhos que se chama microilídeo, que fica enterrada o ano inteiro. Ela só sai de dentro da terra quando vai cair a primeira chuva, vai rolar um bloom fitoplantônico ali e os girinos vão poder comer. Acabou aquela poça, acabou os sapos. Desculpa, gente, foi mal. A gente fica pegando o microfone e fala muito. Ana, obrigadíssima. A gente amanhã vai sortear, então, o que vocês iriam competir. Não estão mais competindo. E eu queria convidar, agradecer muito a mesa, Fernando, Ricardo, Ana, Cecília, Rafael, muito obrigada, e queria convidar todos para a sessão de pôsteres agora, que também não vai ter mais votação, e vamos para a sessão de pôsteres prestigiar a nossa produção. Obrigada, gente!